Olá, alunos. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Murilo Silva. Estamos iniciando mais uma aula. Estamos já na nossa segunda aula da nossa terceira matéria de teontologia. O estudo de Deus, o estudo que estuda as características de Deus. Teontologia nada mais é também que um estudo totalmente científico que abrange a existência de Deus também, cientificamente falando. Você que já está com a nossa apostila, nossa página de número 3, item de número 5, nós vamos iniciar as evidências de Deus. Você que está com sua apostila, toma nas suas mãos o caderno, uma caneta, sua Bíblia, para que nós possamos começar a nossa segunda aula, essa nossa terceira matéria, ok? Você vai acompanhar comigo aí na sua apostila. Evidências de Deus. Nós temos que é necessário que exista uma evidência para tornar existente Deus, ou a possibilidade de existir um Deus. Quando nós falamos de evidências, nada mais é que comprovações que Deus existe. Os argumentos da sua existência. Nós vemos que está definido na sua apostila por letras. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M e N. Da letra A à letra G são argumentos cientificamente falando. Nós vemos o argumento as evidências do impulsionador primário, ou seja, teria que ter alguém que impulsionasse primariamente a existência de uma força. A ciência diz que tudo foi existido por uma força. Então, se existiu automaticamente por uma força, então existe uma força maior que impulsionou, ou seja, uma primeira força para impulsionar o restante das forças. Letra B, a existência cosmológica, ou seja, a existência de um universo, aí que ao invés de não ter nenhum. Então, para existir um universo e para que comprove a existência de um universo, alguém ou um ser maior teria que ter tido um ponto de partida para que venha a ser criado esse universo. Uma evidência de possibilidade. A evidência de possibilidade diz que todas as partes do universo, cada uma depende de outra. Então, se cada parte do universo depende de uma, então Deus, o universo, depende totalmente de alguém. Então, na nossa letra C, da possibilidade, a possibilidade que existe da evidência de Deus é que se o universo depende, se as partes do universo dependem de cada uma entre si para existir, então o universo também depende de alguém para existir. Então o universo automaticamente depende de Deus, de um ser maior que o universo para que exista. Por isso uma parte menor do universo depende da parte maior. Então o universo depende de alguém maior que o universo para existir. Na nossa letra D nós vemos uma palavra chamada axiológico, que é uma palavra grega, que axios quer dizer valor. Então nós vemos que a evidência de Deus, segundo a axiologia, nós podemos entender que vai falar das providências da psicocerebral. Quando fala de psicocerebral, está falando de sentimento. A palavra psico é sentimento. Então por isso que o espírito vem do nosso sentimento, tá? Ou o nosso sentimento do espírito. Então, está dizendo que a evidência de Deus é enxergar a vida não somente como nós enxergamos, mas de uma evidência real,
com maior valor de um sentimento. Por isso, pelo sentimento do amor, pelo sentimento que Deus teve por nós, pelo sentimento da misericórdia, Deus compôs e fez os céus e a terra, e Deus ainda tem um sentimento de vida, de integridade para com cada um dos seus filhos. A nossa letra F, nossa letra E vai falar de teológico. Teológico vai falar de finalidade e o propósito, ou seja, que o universo, que é um grande projeto de Deus, tem um propósito de alguém, de uma primeira matéria, ou seja, a ciência vai dizer que uma matéria foi composta. E dessa primeira matéria, no tempo certo, com as horas certas, no momento certo, ela se ebuliu e deu origem à vida. Então, se existiu uma primeira matéria, nós vamos ver no teleológico que existiu alguém que fez com que surgisse, então, a primeira matéria. Então, todas essas comprovações que eu estou falando para você, cientificamente falando, sempre teve que partir de algo maior. Então, se a ciência diz que procediu, por exemplo, do Big Bang, que é a grande explosão, que isso é uma teoria, chamada teoria do Big Bang, então teve que surgir de um ponto de partida, de um princípio, de um início. Então, esse início é que eles não conseguem aferir. Por isso, há a existência de Deus. Também a letra F, ontológico, que é a realidade de um ser perfeito para criar as perfeições e as coisas perfeitas desse mundo. E a letra G é a eficácia da razão, que admite que Deus ele é um ser aí, racional, que pensa em tudo e sabe e conhece todas as coisas. Da letra H da sua apostila até a letra N, nós vamos ver argumentos agora, também como possibilidades, agora não mais científicas, tá? Nós vemos que há evidências de Deus na sua moralidade, como diz em Romanos capítulo 2, versículo 12 ao versículo 15. Nós vamos ver na sua evidência religiosa, ou seja, o homem ele precisa de alguma coisa para quê? Então, na religião, nós vemos que Deus ele está existindo na religião por conta da fé dos seus fiéis, que assim acreditam que ele existe. Também na autoridade, ou seja, na existência de líderes, pastores e liderados, que também consiste em falar da existência de Deus. Na experiência em curas e milagres, tá, extraordinários. Nós vemos também na felicidade cristã, ou seja, na confiança do Antigo e do Novo Testamento, na confiança da palavra e na confiança em Deus por meio da fé. Nós vemos também o argumento da alegria, que todo desejo é um objetivo real de satisfazer, ou seja, os seres humanos precisam se satisfazer com a evidência de crer em Deus. Tá bom? Nós vamos ver agora a relação que Deus tem entre Deus e o mundo. A relação entre Deus e o mundo, né, nós chamamos em uma visão, há várias visões, penteísta, que é a visão que tem vários deuses, e não só uma visão, mas também uma religião. Nós vamos enfatizar aqui a monoteísta. O que é a monoteísta? A monoteísta é nada mais do que crer em um só Deus. Mono quer dizer um, tá? Então, o monoteísmo é você crer em apenas um Deus. São 3 religiões específicas que vão crer em um só Deus: o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Essas 3 religiões são que creem em um só Deus. Então, a relação com o mundo é uma relação de monoteísmo, ou seja, uma relação que somente um Deus pode ter essa relação de Deus para com o mundo e do mundo para com Deus, ou seja, na sua guardabilidade, ou seja, na sua razão de guardar o mundo, na sua razão de cuidar do mundo, na sua razão. Deus não é um Deus que ele apenas fez o mundo e deixou o mundo
à toa, não. Ele é um Deus que ele cuida da natureza, que ele cuida de todas as coisas, tá? Cuida dos teus filhos até nos mínimos detalhes. Tá? Nós vemos também a criação e a providência do Senhor. Aí no nosso número 1, nós vemos que Deus, pelo seu poder e bondade infinitos, criou o mundo do nada, como eu disse para vocês outra vez, Gênesis capítulo 1, versículo 1, Bereshit, Bará, Elohim. A palavra Bará vem de criar alguma coisa do nada. Então Deus, do nada, pelo seu amor infinito, ele cria tudo e cria todas as coisas. Tá? E também é um Deus, como nós vemos no número 2, que ele não abandonou. O homem pode criar alguma coisa e abandonar. O pai pode criar um filho e abandonar seu filho. A mãe pode criar um filho, uma filha pode abandonar. Mas Deus, ele criou o mundo e não deixou o mundo sozinho. Ou seja, o mundo não é órfão. O mundo tem um pai criador desde a sua natureza e existência. E ele cria até os dias de hoje. Tá bom? A imanência e a transcendência. A palavra transcendência, ela quer dizer que transcende. Ou seja, ela transcende tudo e todas as coisas. Nós vamos ver que Deus está unido ao mundo que criou e dele distingue a real e descendência de Deus, que é um ser infinito, pessoal, autônomo, inteligente, livre, distinto do universo que criou e conserva e o dirige. A palavra transcendente, ela quer dizer transcender, ultrapassar. Então, quando Deus fala que ele cuida do mundo, que ele é uma pessoa inteligente, que ele dirige o mundo, que ele é uma pessoa, é um único Deus, então, ou seja, ele transcende religiões, ele transcende filosofia, ele transcende a matemática, ele transcende a língua portuguesa ou as demais línguas que existem, ele transcende tudo e todas as coisas que existem. Ele transcende também a ciência, ele transcende a teologia, ele transcende tudo e todas as coisas. A palavra transcender está dizendo que ele passa por todas as coisas. Por exemplo, o Salmo de número 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse salmo é um salmo transcendente. Ele é um salmo que católicos veem. Ele é um salmo que os cristãos admiram. Ele é um salmo que você pode ver em qualquer lugar, independente da religião da pessoa. O salmo de número 23 transcendeu todas as religiões. Então, independente da religião, das religiões, elas vão falar do salmo 23. Se você for para o teu vizinho agora e perguntar se conhece o salmo 23, o senhor é meu pastor, ele vai dizer que conhece, sendo ateu, sendo espírita, sendo cristão, sendo judeu, sendo islamista, sendo católico, sendo qualquer vindo de qualquer religião. Ele conhece porque foi um salmo que transcendeu todas as religiões. Então, é como Deus transcende as artes, a música, Deus transcende tudo e a todos. Então, aonde queira muitos ou não acreditar em Deus, Deus está ali transcendendo tudo e transcendendo todas as coisas. Então a palavra transcender, ela vem de ultrapassar ou aparecer em todas as coisas, em todos os momentos. Nós vamos ver agora algumas maneiras de Deus se revelar. Nós vamos para a lousa agora. A primeira maneira de Deus se revelar é através da teofania. A primeira maneira, teofania. A teofania, ela quer dizer a manifestação ou aparição. Teo vem de teos, que quer dizer Deus. E fania vem de manifestação ou aparição. Então, a
teofania nada mais é que a aparição ou a manifestação de Deus. Então nós vamos ver a teofania dada desde o Antigo ao Novo Testamento. Deus, ele aparece, ele se manifesta como anjo. Deus se manifesta como se manifestou para Moisés na sarça ardente. Deus se manifesta como se manifestou ao povo de Israel no livro de Êxodo, desde quando eles saíram de 430 anos preso no Egito. Então Deus se manifesta onde? Na nuvem e na coluna de fogo que guiava o povo de Deus. Deus, ele se manifestava, se manifesta também, e se manifestou como o anjo do Senhor, tá? É isso que nós vamos ver em angelologia, mas ele se manifesta como o anjo do Senhor, sendo a segunda pessoa da Trindade, tá? Quando Abraão sobe no monte, vai sacrificar seu filho, e o anjo do Senhor brada, ali tem um grande mistério de Deus, tá? Segundo, na comunicação direta, ou chamada autorrevelação. Segundo, na comunicação direta. Então, as formas de Deus se manifestar são formas de Deus se comunicar com o homem. As manifestações de Deus são formas de Deus se comunicar com o homem. Então há necessidade de haver uma comunicação entre Deus e o homem, entre o Criador e a criatura, para que possam ter um relacionamento, tá? As manifestações de Deus, as aparições de Deus, as revelações de Deus, nada mais são que maneiras de Deus falar com o seu povo, de Deus avisar com o seu povo. A Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor diz que não há nada que Deus não revele aos seus santos profetas, nada do que irá acontecer, que Deus não revele aos seus santos profetas. Então Deus tem um relacionamento, tá, com o seu povo. Deus tem um relacionamento com cada um. Deus tem um relacionamento com seus filhos. Então, nas comunicações diretas, na autorrevelação, nós vamos ver que Deus ele fala através de Urim e Tumim. O que é Urim e Tumim? Urim e Tumim são as peças da roupa do sacerdote, que quando Deus se manifestava ou falava com eles, a peça do sacerdote acendia com uma confirmação de sim ou uma confirmação de não. E também nós vemos também que na comunicação direta, Deus se manifesta através de sonhos. Deus se manifesta através de sonhos, tá? Deus se manifesta através de uma voz suave, ou seja, numa comunicação direta, tá? A teofania que Deus aparece através de anjos e etc. Bom, nós vamos ver também que Deus se manifesta através de milagres. Os milagres são também grandes evidências de Deus, tá? Nós vemos Deus aparecer nas curas. Quando Deus ele manifesta no milagre, nas curas, ele manifesta o seu poder. Então tudo isso na teologia são aparições de Deus de formas diferentes. Deus ele está aparecendo e se revelando ao povo de formas diferentes. Nós vemos também que Deus ele se manifesta através das Escrituras, da sua palavra. E Deus também se manifesta através de abordagens, através de
abordagens. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer reflexões. Reflexões. Ou, propriamente dito falando, filosofia. Então Deus, ele se manifesta através da tua palavra, das escrituras, e das abordagens, como reflexões, como pensamentos, tá? Como a própria filosofia diz, né? Dos pensamentos acerca de Deus. Tá bom? Então nós vemos que tudo isso são manifestações da parte do Senhor. Tá bom? Nós vamos ver a sua natureza essencial, ou seja, a essência da natureza de Deus. Então Deus tem uma natureza, e é essencial a natureza de Cristo. O que nós vamos ver na natureza essencial? Você que está acompanhando a sua apostila, acompanha comigo aí, por favor. A natureza essencial, nós vamos dizer aqui, puramente espiritual, infinitas imperfeições. Ou seja, ela é puramente espiritual, de infinitas imperfeições. Deus é puramente espírito, João 4:24, autoconsciente, autodeterminativo, sem corpo, limitado e não visto por nossos sentidos. Então, a natureza, a essência de Deus, essencial, vai nos trazer 3 elementos. Primeiro elemento é que ele é espírito. Segundo elemento é que ele é autoconsciente. Terceiro, ele é autodeterminativo. Então, se ele é espírito, ele conhece espiritualmente falando todas as coisas. Segundo, então a natureza de Deus é ser espírito. Deus é um ser espiritual. Segundo, ele é autoconsciente, ou seja, ele tem a sua própria consciência. Não é como os homens que dependem de outras consciências ou outros estudos ou outras mentes para criar uma consciência ou para criar uma opinião ou para criar uma dica ou para criar um estudo ou para criar um vídeo, para criar alguma coisa. O homem precisa de outras mentes, tá? O homem não consegue ter uma autoconsciência. Mas Deus não precisou de ninguém, ou seja, o homem precisa de alguém que ensine. Deus não precisou de ninguém que ensine. Deus não precisou de um professor. Segundo, ele é autodeterminativo, ele não depende de ninguém para determinar seus fins, de ir e vir, de fazer acontecer por definições ou opiniões. Ou seja, Deus não precisa e não depende de opinião de ninguém. Ele é autodeterminativo, ele determina, sem ninguém precisar ter consciência, ou sem que ninguém precise opinar, ou ele não pode fazer se alguém não gostar. Então, Deus não depende da opinião de ninguém, ele é autodeterminativo, ele não depende de ninguém para determinar uma lei ou uma situação. E terceiro, ele tem o seu corpo, ele é autoconsciente. A autoconsciência, ele não depende da consciência de ninguém, tá? Não depende da inteligência de ninguém. E também o seu corpo, ele não é limitado, ou seja, o corpo de Deus ele é ilimitado, pois ele é espírito. Segundo, a sua segunda natureza essencial é pessoal, ou seja, ele tem uma personalidade, ele tem uma inteligência, ele tem uma moral, ele tem um raciocínio e através das suas ações ele faz o que ele quer. Então, como um homem que tem seu raciocínio, a sua inteligência,
ele tem o seu jeito de vir, então Deus também tem as suas ações chamadas ações pessoais, tá? Como nós vemos que a palavra do Senhor diz que os meus ouvidos não estão fechados para não ouvir, né? Então nós vemos que Deus, então, ele está como um ser pessoal, como um homem. Ele tem olhos, boca, nariz, ouvido, consciência, braços, mãos, pernas. Tudo isso a palavra de Deus fala. Fala que os pés do Senhor, o mundo é o escabelo dos pés do Senhor, ou seja, Deus descansa seus pés sobre o mundo. A Bíblia diz que a mão do Senhor está sobre o teu povo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão fitos nos fiéis da terra. Estão à procura daqueles que são verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que a boca do Senhor fala e profere leis para o teu povo. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir a oração dos seus filhos. Os olhos do Senhor, a Bíblia diz que a adoração sobe como essência e perfume às narinas do Senhor. A Bíblia diz que o dedo do Senhor foi quem escreveu e Moisés segurava as tábuas. Então, nós vemos que Deus tem uma personalidade também como homem. Ou nós temos uma personalidade como Deus. Porque se o primeiro criador for Deus, o primeiro criador de todas as coisas é Deus, e ele tem nariz, boca, ouvido, olhos, mãos e pés, e ele fez o homem, quer dizer que a nossa criação é divina. Ou seja, não é Deus que se parece com o homem, mas o homem que se parece com Deus, tá? E ele é infinitamente perfeito, ou seja, na sua perfeição, como nós vemos nas criações de Deus, são totalmente perfeitas. Ele não precisa de ninguém dizendo que está perfeito, pois tudo que Deus faz é exatamente perfeito, tá bom? Meus irmãos, nós vamos falar um pouco agora da natureza de Deus. Quando se fala em natureza de Deus, se fala em evidências que o mundo tenta provar contra a existência do Senhor. Nós vemos que há religiões que são contra a existência de Deus. Nós vemos que há pessoas que não gostam, por exemplo, bem dito, a ciência. A ciência, ela quer declarar uma razão para tudo e para todas as coisas, deixando o próprio Senhor de lado. Então, nós vemos que ninguém pode definir uma natureza é a existência do Deus infinito, ou seja, ele não é um Deus com limites, tá? A natureza de Deus também não só os seus caminhos são inescrutáveis, como diz em Romanos capítulo 11, no versículo 33, mas como também sua natureza e seu ser ultrapassam a nossa compreensão. Nós vamos entender que nós cremos em Deus pela fé. Então a natureza de Deus sendo uma natureza espiritual, essencial, moral, pessoal, tá? Uma natureza infinitamente grande, então há uma dificuldade para o homem compreender isso. Há uma dificuldade para o homem entender isso, tá? Então a natureza de Deus, ela é espiritual, ela é uma natureza pessoal, moral. Então, para o homem entender que existe um ser superior, fica difícil. O homem não consegue entender, o homem não quer entender isso. Então, nós vamos ver algumas atribuições da natureza de Deus. Primeiro, Deus é espírito. Se Deus é espírito, ele possui um corpo espiritual e define as coisas, como Paulo diz, espiritualmente. A declaração de que Deus é espírito significa que ele não pode ser limitado. Primeiro, natureza de Deus. O que tem a natureza de Deus? A natureza de Deus é que Deus é espírito. Ele é espírito, então ele não possui um corpo limitado. O corpo dele é
ilimitado. Nós já vimos isso, ele é transcendente. Transcendente. Transcende, ultrapassa. Ultrapassa tudo e todas as coisas. Deus, ele é um Deus espírito. É por isso que a Bíblia diz que é preciso que eu adore em espírito e em verdade. Então, a natureza de Deus é espírito. Deus, por ser espírito, seu corpo é ilimitado. Ou seja, seu corpo, ele não sofre as ações do mundo, como nós. Então, se Deus, ele é espírito, a primeira característica, ele é ilimitado. Se ele é limitado, é porque ele não sofre as ações do mundo. Se ele não sofre as ações do mundo, ele é eterno. Ou seja, ele vive no passado, no presente e no futuro. Então Deus, ele é ilimitado. Por quê? Porque não tem uma idade definida. Nós não temos data de aniversário para Deus. Ele nasceu no dia tal, no ano tal. Não, nós não temos. Então, ele é espírito. Então, todo espírito que é limitado, transcendente de todas as coisas, ele não sofre as ações do mundo. Não sofrendo as ações do mundo, ele não pode envelhecer. Então, ele está no passado, no presente e no futuro. Tá? Nós vemos então que Deus, ele é espírito. Segundo, Deus, ele é perfeito. Deus, ele é perfeito. Quando se fala em perfeição, está falando que ele não pode errar. A nossa postura define a perfeição dessa forma. É quase impossível pensar no Criador, que é ao mesmo tempo justo, amoroso, santo, misericordioso, juiz e eterno Pai do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, como sendo uma outra pessoa além de perfeito. Jesus disse aos seus discípulos: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está no céu. Mateus 5:48. As Escrituras incontestavelmente declaram que Deus é perfeito. Então, a sua própria palavra declara e define a perfeição de Deus. Não tem como existir um mundo na sua perfeição de criação se não houver um Deus perfeito. Como Jesus disse, sede vós perfeito, como é o vosso Deus, nosso Pai. Nós temos que entender que não existe nada perfeito a não ser o nosso Deus. Com a perfeição da sua criação, com a perfeição das definições, com a perfeição das decisões. Então, se Deus é perfeito, ele não erra. Se Deus é perfeito, ele sabe muito bem o que faz. Terceiro, Deus também é pessoal. Se Deus ele é pessoal, se Deus ele é um Deus pessoal, ele é um Deus de relacionamento. Quando, igreja, culto, adoração, oração,
A primeira evidência de Deus ser um ser pessoal é a evidência em Êxodo, quando Deus chama Moisés para subir em cima do monte, Deus manda Moisés fazer um tabernáculo. Esse tabernáculo é para que Deus pudesse tabernacular com o teu povo, é para que Deus tivesse o que? Um relacionamento. Então, o homem, quando ele é um homem pessoal, ele tem um relacionamento com outras pessoas. Então, um Deus pessoal, ele quer um relacionamento com todos. Então, as evidências do relacionamento com Deus é a igreja do Senhor. As evidências do relacionamento com Deus é o culto em adoração a Deus. As evidências de relacionamento com Deus é a adoração que nós temos com Ele. A evidência de um grande relacionamento com Deus e de ver que Ele é um Deus pessoal é as nossas orações que oramos a Deus. Então nós vamos ver na nossa apostila que um ser pessoal é alguém que tem uma consciência de si mesmo, que possui intelecto, sentimentos e vontades. Então, qual é o sentimento de Deus? Moisés, o meu sentimento é que você faça o tabernáculo para que o meu povo venha ter um relacionamento comigo. Então, na personalidade de Deus, ele tem seu sentimento de ter uma relação com o povo. Então, a relação que Deus queria com o povo era que o povo fosse e se tornasse igreja, era que o povo cultuasse a Deus, era que o povo adorasse a Deus, e era que o povo orasse para falar com Deus. Então Deus ele quer ele quer um relacionamento pessoal com o seu povo, tá? E para a gente encerrar, Deus ele é único. Para nós encerrarmos, Deus ele é único, não precisa nem de muita explicação, mas nós sabemos que a Bíblia Sagrada diz explicitamente que só existe um único Deus. Deuteronômio 6,4, Marcos 12, 2, 9, 32. O apóstolo João ensinou aos seus discípulos que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro. Nós vemos que só existe evidências também na palavra de Deus que o Deus ele é único. Tá? Quando nós falamos em uninicidade, estamos falando de um ser grande, celestial, poderoso, que só é único em todas as suas coisas. Nós vemos lá quando Deus dá também as tábuas da lei a Moisés, Deus diz que ele é o único Deus que vai ser adorado, que não há outro, não existe outro, não há outro que possa fazer. Então quando Deus fala para Moisés, Deus fala a Moisés, só existe adoração à minha pessoa. Então nós vemos aí que Deus ele é único. Deus, ele é o único Deus. Jesus diz que Deus é o único Pai. Então nós vemos as evidências de Gênesis e Apocalipse na unicidade de Deus. Deus ele é único, Deus ele é perfeito, Deus ele é o Pai Celestial. Então Deus ele é o único o quê? Deus ele é o único Criador. Deus é o único Pai. Deus é o único Deus. Deus é o único que tem que ser adorado. Deus ele é único, ele é único. Então a unicidade de Deus prova que só existe um Deus, prova que só existe um Deus verdadeiro, tá bom? Meus irmãos, a aula vai terminando por aqui, tá bom? Até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Essa aula, segunda aula de teontologia, tá? Teremos mais duas, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor. Até a próxima aula, tchau, tchau.